Agora nós vamos iniciar a nossa mesa 3, mas antes da nossa mesa, eu queria passar aqui alguns recados. Está tendo muita dúvida no chat sobre a questão do certificado. Tem o link na descrição dessa transmissão, tem o link, assim como está disponível na tela, o QR Code. Vocês aproximam a câmera do celular, vocês vão cair no link que está lá, faça a sua inscrição. De fato, é novamente o mesmo processo, mas você só precisa fazer uma vez. Se você já fez de manhã, já registrou a sua presença, não precisa fazer mais. É uma forma, porque a gente tende também de conferir a audiência, né? Muitos de vocês já se inscreveram previamente, só que precisamos conferir, nós estão conosco aqui durante o dia, né? Durante o evento. Então, é só vocês confirmarem o nome e colocar o e-mail mais uma vez. De preferência, o e-mail pessoal, pois estamos com problema em alguns e-mails institucionais, né? Às vezes volta, e é bom também vocês conferirem na caixa de spam. No final do evento, todos os certificados estarão no e-mail de quem se inscreveu e confirmou durante o dia de hoje, durante a nossa transmissão. Mais uma vez, também quero lembrar que nós temos 2 links disponíveis aqui no canal do YouTube, um com áudio original, para quem não quer ouvir a tradução simultânea, e outro que está com a tradução, né? Vamos ter agora uma palestra em espanhol, então fica a cargo de vocês escolher como fica, né, melhor acompanhar o evento. Produção, já temos todos da mesa 3 apostos, então vamos iniciar a nossa mesa 3. Antes, lembrando, você que nos acompanha, ative o sininho, siga aqui o canal do Fonacat no YouTube para você receber notificação de novos vídeos. O Fonacat realiza grandes eventos de interesse dos servidores públicos, assim como siga também as nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. A corrupção, sociedade civil e participação social é o tema da nossa terceira mesa, que será coordenada por Leice Maria Garcia, auditora federal de Finanças e Controle, em exercício na CGU de Minas Gerais, com pós-doutorado em administração pela PUC Minas e doutorado em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atividades de pesquisa nos temas de corrupção sistêmica, ação coletiva, accountability e transparência. Ativista social com iniciativas da despesa pública e novas tecnologias de transparência, de dados públicos e participação social. Nossos palestrantes convidados são César Nicandro Cris Rubio, doutor em Administração Pública pela Universidade Complutense de Madrid, professor de Transparência e Governo Aberto pelo INAP, Espanha e a OEA. É também pesquisador, treinador e consultor internacional especializado em governança, legitimação, teorias e políticas públicas, desenhos políticos e governo aberto. Foi pesquisador do Instituto Internacional de Governança da Catalunha. Também recebemos Marco Antônio Teixeira, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professor adjunto e pesquisador do Departamento de Gestão Pública da FGV de São Paulo, onde leciona nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Atua como consultor de organismos nacionais e internacionais em temas como transparência, accountability e controle da administração pública. É comentarista do programa CBN São Paulo, da rádio CBN. Também recebemos nessa tarde Romualdo Anselmo dos Santos, é mestre e doutor em ciência política, é auditor federal de finanças e controle da CGU e professor universitário com mais de 25 anos de experiência acadêmica e profissional, no controle interno e na prevenção de combate à corrupção, com atuação destacada no fortalecimento do controle social, melhoria da gestão pública e aperfeiçoamento de interação Estado e sociedade. Lembramos que as palestras que foram apresentadas aqui, tanto de manhã como até agora, já estão disponíveis no hot site do evento, enfrentamento.com.br. Lá vocês acessam todas as apresentações. Pedimos também que continuem enviando as perguntas pelo chat do evento e agradecemos a todos que estão participando, elogiando o evento. Estamos muito felizes com a participação de vocês até aqui. Leice, boa tarde, é com você. Boa tarde, Vívia.
Boa tarde a todos e todas que estão conosco nesse evento. Agradeço de uma forma muito próxima aos palestrantes que estão conosco, Dr. César, amigo do GIGAP, Dr. Marco Antônio, da FGV, e o nosso colega Romualdo, né, da CGU. Uma honra assim, muito grande estar participando dessa mesa com vocês. E aí eu quero aproveitar para trazer, né, uma impressão que fica do evento até aqui, de não conseguir ver a corrupção como um problema do agente corrupto, especialmente nos países em que o fenômeno se mostra de uma forma relevante, né, que atinge a administração pública, que atinge a produção, que atinge a sociedade. A doutora Alina, ela fala da corrupção, nesse caso, como um problema da ação coletiva, e ela mostrou, né, o quanto que o empoderamento da sociedade, a força coletiva de uma sociedade pode provocar mudanças, fazer uma transição de uma sociedade particularista para uma sociedade mais universalista, né, nas suas palavras. E aí é uma provocação que eu trago para a nossa mesa, já de início, para passar a palavra aos palestrantes, de que a superação, né, passaria, então, por algumas dimensões que favoreceriam o surgimento dessa sociedade mais fortalecida. E entre os temas, sem dúvida nenhuma, que entrou transparência, participação social, os portais de transparência, né? E aí eu acho que o Brasil, em algumas dessas dimensões, conforme os números mostrados de manhã, até que o Brasil caminhou bem, né, de 25 anos para cá, mas ocupa uma posição muito intermediária, mesmo na América Latina. Ou seja, nós temos paradoxos, né, nessas dimensões que a gente vai avaliar. E eu acho que é fundamental, o desafio dessa mesa é exatamente analisar esses paradoxos e apontar, né, maneiras, formas de nos tornarmos mais efetivos para construir essa sociedade forte e favorecer para sermos uma sociedade mais universalista e menos desigual, como foi dito também em quase todas as mesas. Então, dito isso, eu vou passar a palavra aos palestrantes, dizendo que a gente vai quebrar o protocolo, viu, Vivian? A pedido dos próprios palestrantes, o nosso convidado internacional ficará por último, sabe? Então, quem entra nesse momento agora, eu convido o Dr. Marco Antônio para fazer a sua apresentação. Seja muito bem-vindo, Dr. Marco Antônio. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos, né? É uma alegria imensa ver aqui o César, né? Nesse período nós estaríamos já preparando o GIGAP, né, César? Com vista a nos encontrarmos lá em Madrid entre outubro e novembro. A Leice já esteve lá conosco em alguns eventos também, mas infelizmente a pandemia nos separa fisicamente, mas não nos impede, né, de nos ver ao menos que virtualmente, né, e continuar aí trocando aí as experiências que cada um toca e manter aí esses laços afetivos, né, que vem nos unindo aí há mais de 10 anos de GIGAP, tá? Queria cumprimentar também meu conterrâneo, Romualdo, né? Fiquei sabendo que ele é meu conterrâneo, tá? O Marcos falou que ele estaria fazendo aqui uma exceção aos baianos, né? Eu falei, opa, então estava na hora, né? Então, prazer, Romualdo, tá? Uma honra muito grande. A CGU faz parte, digamos assim, da minha trajetória de algum tempo para cá, né? Então, está aqui a Leice, está aqui o Romualdo. Recebi agora uma mensagem do Mário Spinelli, que também nos assiste, né? Que conheci ele na CGU, depois fez aqui doutorado conosco, hoje é professor da FGV também. Então, temos aí uma conexão que acho que tem a ver com a proposta do debate, né? Que é a preocupação com o público, a preocupação com a
democracia, né, e, consequentemente, a tudo isso, a preocupação em construir uma sociedade com mais bem-estar, né, e respeito e tolerância às diversidades, sejam elas políticas, étnicas, ou da forma que esta possa ser traduzida, né? Tá? O desafio que vocês me deram aqui, eu preparei aqui uma pequena apresentação, vou deixar aqui só como referência, não vou segui-la diretamente, mas o desafio que vocês me deram aqui não é nada trivial, né? Peraí, acho que não está puxando. Agora foi. Não é nada trivial, porque esse é um tema constante de preocupação no Brasil. Agora, qual a diferença entre o contexto dos tempos recentes e o tempo que nós estamos vivendo? Né? Que se nós preocupávamos lá atrás com ativar a participação, melhorar os processos participativos, conectar de maneira mais organizada o controle social com os controles institucionais, porque nós estávamos em pleno processo de consolidação da democracia, né? Acredito que a grande preocupação de hoje tem a ver com essa terceira palavra que eu coloquei para vocês aqui. Ou seja, como que a gente discute participação, como que a gente discute esses laços entre o controle social e o controle institucional, no momento em que a palavra democracia, ela parece estar, digamos assim, no Brasil, absolutamente em risco, né? A palavra e os próprios processos democráticos que a gente vem construindo. Então, eu queria começar, tá? Nesse sentido, eu tenho procurado reiterar muito, né? Ou seja, por que a gente debate muito corrupção, né? E aí nós precisamos valorizar bastante isso, né? Nós debatemos muito corrupção, por quê? Porque vivemos num regime democrático. E somente o regime democrático, somente nele, é possível com que nós tenhamos acesso aos problemas da corrupção e, ao mesmo tempo, obviamente, possamos debatê-los, não é? E justamente por quê? Porque só a democracia, ela propicia liberdade de imprensa, liberdade de crítica, liberdade de oposição, tá? Propicia também, quando ela, sobretudo, está fortalecida, com que as pessoas que, de alguma maneira, estejam exercendo o seu trabalho não sofram qualquer tipo de constrangimento, né? É bom nós lembrarmos que regimes autoritários têm seus escândalos de corrupção, mas como eles controlam a informação, o direito à queixa, e, ao mesmo tempo, bloqueia qualquer tipo de informação, esses atos ficam escondidos, né? Basta nós lembrarmos que boa parte dos escândalos de corrupção que houveram no regime militar brasileiro, nós só ficamos sabendo da sua existência depois que o regime ruiu, né? Então, dito isso, antes de nós entrarmos no debate, é muito importante nós termos em mente, pelo menos é assim que eu penso, que respostas à corrupção precisam vir, sobretudo, das instituições democráticas e da sociedade, e sempre em defesa da democracia. Tá? Para evitar o quê? Para evitar que a própria democracia venha a ficar fragilizada. Tem um texto muito interessante do professor Renato Janine Ribeiro, está lá no livro que ele organizou, chamado A Sociedade contra o Social, no início da década de 2000. Tá? E nesse texto ele chama atenção, ou seja, a corrupção ela só pode ser descoberta no regime democrático. Mas quando as instituições não dão respostas adequadas a ela, ela pode colocar em risco a própria democracia. Tá? Então, partindo para as questões mais objetivas que me foram provocadas, tá? Nós vivemos um contexto de crise e de desconfiança social. Tá? Por vários fatores, né? Corrupção é um deles. Os próprios processos eleitorais vêm, de alguma maneira, sendo objeto aí de desconfiança, menos por aquilo que se quer entender como problema de urna eletrônica, mas muito mais pelas variáveis do ponto de vista da disputa eleitoral e da forma como que eles têm sido disputados ultimamente, né? Com larga utilização de fake news, com abuso de poder econômico que já foi, de certa forma, diminuído com as várias mudanças, não é? E, obviamente, que isso tem também descambado numa crise de representação. Ultimamente, o que nós temos visto, né? Até como produto dessas outras crises, né? Um fortalecimento de lideranças individuais em detrimento do quê? Em detrimento dos projetos coletivos. Tá? Aí, obviamente, que falando em política,
em detrimento do enfraquecimento dos partidos políticos, em que, em boa medida, os partidos têm culpa desse enfraquecimento também, por não cumprirem adequadamente o papel central e crucial que eles desempenham no processo democrático. Ou seja, o nosso momento é de crescente desconfiança, sobretudo em relação às instituições, que têm, tá, uma responsabilidade enorme na construção da confiança dentro da sociedade. E aí, nesse aspecto, entre a relação do controle institucional e do controle social, a mobilização da sociedade, quer seja por melhor gestão, quer seja por combate à corrupção, tá? A transparência, ela desempenha um papel crucial para alavancar a accountability social, para levantar, tá? Quer seja prestações de conta espontânea do governo, ou quer seja cobrança por responsabilização ou justificativa de atos da autoridade pública por parte da sociedade. Tá? E não há dúvida, o Brasil avançou muito, tá, no que se refere à transparência. Não por acaso, os problemas de má gestão ou de corrupção que a gente tinha no passado, eles eram muito mais descobertos em função de investigações, e hoje, boa parte deles são descobertos em função do quê? Em função das políticas de transparência. Mas o que nos desafia hoje, não é? Sobretudo, tornar as ações das autoridades públicas mais compreendidas para o grande público. Ou seja, romper aquela ideia de que transparência é visibilidade. Não, transparência não é só visibilidade, tá? Porque ser público não significa ser visível. Ser visível é o quê, sobretudo, não é? É ser fácil de encontrar a informação e, mais do que isso, ser fácil de compreender. Porque na medida em que você encontra, na medida em que você avalia, e na medida em que você compreende, você é capaz de demandar justificativa. Seja essa justificativa diretamente à autoridade pública, seja essa justificativa por meio de uma queixa às instituições responsáveis pelo controle, ou mesmo às instituições responsáveis pela operação da política pública em que você, de alguma maneira, está se deparando com ela. Tá? Existem várias sustentações teóricas que afirmam a importância da transparência, não é? É bom nós lembrarmos, o próprio Adam Tchaikovsky, durante muito tempo, vem dizendo, transparência permite o quê? Que os governos sejam responsabilizados, ao menos politicamente, pelos seus atos. Tá? Estamos aí no meio de uma pandemia. Tá? E é bom nós lembrarmos, né, as eleições do ano passado, de 2020, tá? Elas tiveram a pandemia como uma variável central na decisão do voto. Ou seja, a decisão do voto para boa parte da sociedade teve a ver com o quê? Com o comportamento dos governos ou de governantes em relação à forma com a qual eles se relacionaram no enfrentamento desse problema. Então, a transparência, ela não é só um elemento para a gente cobrar melhores políticas públicas. Ela pode ser um elemento também para a decisão do voto. O que implica em também nós reiterarmos sempre o seguinte: o processo democrático, ele tem o voto como porta de entrada. Os controles institucionais durante os mandatos das autoridades, eles são cruciais. Por quê? Porque é durante os mandatos que o processo decisório que afeta a sociedade ocorre. Tá? Então, é nesse aspecto de maior transparência, tá? De mais informação compreensível para a sociedade, que você gera o quê? Mais demanda por responsabilização, ou mais demanda por justificação. E, obviamente, que, para que isto exista, é fundamental que essa articulação entre o controle social e as instituições se fortaleçam. E, obviamente, que nós sabemos que elas podem se dar por diversas formas, né? Ouvidorias, audiências públicas, tá? Encontros abertos, ou seja, as maneiras são as mais diversas possíveis. O importante aqui são as instituições não se insularem. E, ao mesmo tempo, o controle social, a sociedade, ter a confiança necessária para saber que a mobilização vale a pena. Por quê? Porque a resposta virá de alguma maneira. Tá? Então, questões que são importantes para o debate, não é? Acho que, primeira,
O entendimento da accountability como um processo do ordenamento democrático, ou seja, cobrar responsabilização, pedir justificativa é da natureza da democracia. Não pode ser vista de outra forma, não pode ser visto como incômodo pelas autoridades públicas ou por quem está sendo cobrado de alguma maneira, mesmo que essa cobrança possa até ser considerada descabida, mas a resposta precisa ser dada. Então, a transparência é um instrumento indispensável para accountability, por quê? Porque sem a informação, sem o acesso, tá, às informações e a adequada compreensão, você cria uma assimetria que impossibilita o aprofundamento do processo democrático. Tá? Então, entender a democratização também, tá, como abertura do sistema político, no sentido de torná-lo mais transparente e mais permeável à avaliação do público, é crucial. Tá? E aí, essas duas pontas desempenham um papel fundamental. Boa parte das instituições de controle no Brasil tem caminhado nesse caminho. A CGU avançou bastante durante muito tempo, o TCU também vem fazendo isso, alguns tribunais de contas em nível subnacional têm uma boa articulação com a sociedade, tá? E, obviamente, que isso torna a sociedade não apenas mais capacitada a entender a gestão governamental, por isso pode municiá-la mais do ponto de vista de exigir prestação de contas e justificativa dos governantes, mas também faz com que o controle seja mais efetivo. Por quê? Porque ele não pode estar em todo lugar, a todo momento. E a sociedade é uma parceira indispensável nesse processo. Caminhando aqui para o encerramento, para não tomar mais espaço, né? O tempo nos dado foi de 20 minutos, só lembrando, falei de crise de representação, e a transparência tem um papel crucial na representação política, né, que é essencial para a democracia. Tá? É bom nós lembrarmos aqui uma citação que o Bobbio faz de um outro autor. Tá? Lá no livro O Futuro, Em Defesa da Democracia, a representação apenas pode ocorrer na esfera pública. Não existe nenhuma representação que se desenvolva em segredo ou a portas fechadas. Um parlamento tem caráter representativo apenas enquanto se acredita que sua atividade própria seja pública. Portanto, sessões secretas, acordo e decisões secretas de qualquer comitê podem ser muito significativos e importantes, mas dificilmente terá caráter democrático, né? O caráter representativo, dada a redução, tá, dos membros que tomaram essa decisão que atende a muitos. Né? Então, ainda chamando Bobbio, né? Ou seja, todas as operações dos governantes devem ser conhecidas do povo soberano, exceto, obviamente, algumas medidas de segurança pública que ele deve conhecer apenas como cessar o perigo. Então, só finalizando com uma frase que é muito utilizada em defesa da lei de acesso à informação. O caráter público é regra, o segredo a exceção, e assim é uma exceção que não deve fazer a regra valer menos, já que o segredo é justificável apenas se limitado no tempo, não diferindo nesse aspecto de todas as medidas de exceção. Portanto, não há uma participação efetiva sem essa conexão, sem que as instituições deem respostas à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a confiança social nas instituições depende do quê? De uma maior articulação. Finalizando, novamente, vivemos uma enorme crise política. E qual é o caminho da superação? Fazendo política. Nós não temos outro caminho para sair dessa crise se não conversarmos mais, escutarmos mais e desenvolver mais espírito de tolerância, partindo do princípio que o conflito de ideias é parte da democracia. Tá? Então, nesse aspecto, participação e representação não são processos antagônicos. Muito pelo contrário, são complementares e fortalecem a democracia e o entendimento da política como ação coletiva, que deve sempre estar voltada para o bem comum. Então, trilhando esse caminho do fortalecimento da democracia, de um maior entendimento da sociedade, organizada ou não, do que seja a gestão governamental, do que seja a gestão do interesse público, obviamente que nós estamos dando um passo enorme para enfrentar a corrupção
e melhorar os processos de gestão. Fico por aqui, agradeço enormemente, tá? E saúdo novamente a Leice e os meus colegas que aqui estão para poder debater conosco, tanto o César e o Romualdo. Obrigado. Obrigada, Marco. Brilhante, as suas colocações trazem aí reflexões muito importantes para esse momento do Brasil. E aí a gente vai deixar para somar depois com a reflexão de todos, né, em perguntas que vão trazer, né, a nossa condição de pensarmos juntos. Eu passo, então, a palavra ao doutor Romualdo Anselmo. Por favor, Romualdo. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar participando aqui do painel. Inicialmente, eu queria agradecer em especial aos colegas Fonacati, a colega Leice, né, batalhador e referência aí, tanto acadêmica quanto profissional na nossa área, ao professor Marco Antônio Teixeira, né, ao professor César Cruz Rubio, cujos escritos eu conheço com relação a governo aberto. E, antes de começar, fazer um agradecimento aqui especial a Marcos Vinícius Braga, que está na organização desse evento e que, com sua gentileza de sempre, me fez o convite e estou aqui para participar com vocês. Eu vou também compartilhar com vocês uma apresentação, que, só um momento. Ela vai apenas sustentar aqui, só um momento, para... a tela. A tela já está à disposição? Ainda não, Romualdo. Eu pergunto à Vivian se A minha o apresentação Romualdo está... tem autorização para compartilhar. Pronto, por favor. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de começar lembrando aqui as apresentações que foram feitas desde o início do nosso evento, que, para minha felicidade, eu acho que também de muitos aqui, derrubaram vários, vamos chamar assim, de como o professor Matthew Stephenson, não o Matthew Taylor, que falou mais anteriormente, mas Matthew Stephenson, da Universidade de Harvard, fala sobre quase mitos da corrupção, né? Então, e ao longo desse dia, nós vimos, assim, por felicidade de todos nós aqui, a derrubada de alguns mitos, como que a corrupção é um problema cultural, que a corrupção é um facilitador do desenvolvimento, né? Pelo menos em países pobres e em desenvolvimento. E aqui eu chego a um terceiro quase mito, que eu acredito que nós vamos também derrubá-los, que é essa ideia de que, ainda que reconheçamos a corrupção como algo ruim, endêmico, e como o próprio professor Stevenson fala, algo entrincheirado na sociedade, não há nada que fazer a respeito por conta disso. Mas é claro que quando a gente trabalha e aponta para essa direção como uma questão de confiança, como bem lembrou o professor Marco Antônio há pouco, a gente consegue derrubar mais esse mito aí, ou seja, que a corrupção, ela, ainda que a gente já reconheça como esse problema, ela está entrincheirada, está presente em vários pontos da nossa sociedade, a gente pode, claro, realizar e, claro, trabalhar em conjunto para poder mitigar os seus efeitos. Eu peço, por gentileza, aí a passar de próximo slide. Muito bem, esses números aí são extraídos do Latino Barômetro de 2018. Como o nosso foco aqui central na nossa apresentação é a questão da confiança, vejam vocês qual é a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então, aqui são dados do Brasil,
E a pergunta que foi feita foi exatamente essa: em que nível você, cidadão, confia no governo central, no parlamento e no judiciário, né? Então, pouco ou nenhuma confiança, 92% da população tem essa desconfiança enorme com relação ao governo, ou seja, aquele que é responsável pelas políticas públicas inicialmente, né? 84% tem uma desconfiança do parlamento, ou seja, desconfia de instituição que é responsável por aperfeiçoar o arcabouço legislativo. E por final, não menos importante, apenas 64% da sociedade desconfia ou tem pouca confiança em relação ao judiciário, ou seja, aquela instituição que, ao final, deverá, vamos dizer assim, apresentar as sanções contra aqueles que agem de forma corrupta. Então, o que é que a gente vê? Uma sociedade que tem uma grande desconfiança em relação àquelas instituições que poderiam, né, de uma certa medida, resolver ou apresentar as medidas contra a corrupção. Bom, então, esse é o nosso contexto, né? Vamos à frente, por favor, próximo slide. Bom, então, se o contexto é de desconfiança, e a gente, com a própria análise acadêmica do problema da corrupção, a gente vê que a corrupção é a causa da desconfiança. E existe grande desconfiança sem que haja um apoio da sociedade com relação a quem combate. Então, veja só esse caminho, né? Se eu tenho uma corrupção endêmica e entrincheirada na sociedade como um todo, essa corrupção ela acaba minando a confiança no governo, compromete a democracia, e aí eu volto com a geração de mais corrupção, porque eu não tenho o apoio da sociedade por conta dessa geração de confiança. Então, a gente chega a uma situação que nós chamamos popularmente aqui de uma sinuca de bico, né? Ou seja, o que fazer em uma sociedade em que a desconfiança é muito grande, em que nós precisamos do apoio dessa sociedade para enfrentar a corrupção nos seus diferentes níveis, e realmente isso não acontece, né? Próximo slide, por gentileza. Bom, então a gente tem, academicamente também, temos esses estudos, essa ideia de que a corrupção ela se retroalimenta, né? Então, se eu tenho uma corrupção já entrincheirada, arraigada, ela se sustenta por mais corrupção, que se sustenta por mais corrupção, e aí nós ficamos nesse ciclo vicioso, aí, vamos dizer assim, de corrupção gerando mais corrupção, sem um apoio da sociedade de maneira por conta de uma desconfiança, e esse ciclo de retroalimentação é que gera mais desconfiança ainda. Então, se o foco nosso é aperfeiçoar, né, a participação, ou seja, vamos dizer assim, incentivar a participação da sociedade civil para o apoio ao combate à corrupção, a gente precisa, inicialmente, de uma certa forma, aumentar esse nível de confiança. Ou seja, e como é que a gente faz isso? O professor Marco Antônio deu a dica aqui com relação ao fortalecimento da transparência, das medidas de accountability. Nós já vimos antes isso com relação aos passos que devem ser feitos, vamos dizer assim, de uma maneira mais cautelosa, né, como o professor Matthew Taylor falou, e a gente precisa fazer a cada passo, a cada medida, a gente fazer uma avaliação, corrigir o rumo, etc., mas isso a gente não vê de uma forma maciça, né? O próximo slide, por gentileza. Bom, e aí a gente volta de novo a outro ciclo vicioso, que aqui eu trago, na verdade, uma ideia, uma adaptação dos estudos do professor Alan Dowen, que fala exatamente assim, analisando as agências anticorrupção, que são criadas, né, com uma alta expectativa inicial, e aí você tem uma incapacidade de atender expectativas, né, que são não realistas, vai para uma perda de apoio, prejuízo do desenvolvimento do programa ou da própria agência, desilusão, decepção e mais desconfiança. Então, aqui a gente pode encaixar qualquer ação, qualquer programa de governo, qualquer política pública que tenha intenção e que direcione para o combate à corrupção. Se você cria uma expectativa além daquela que você pode entregar, o que vai acontecer é exatamente essa incapacidade de atender essa expectativa, gerando o quê? Prejuízo e perdas para aquele próprio programa, e desilusão e mais desconfiança. Então, a gente vive em muitas ações e muitos programas e medidas anticorrupção e aquelas de aperfeiçoamento da gestão, de fortalecimento do controle social, dentro desse ciclo aqui, desse ciclo vicioso, ou seja, cria-se uma expectativa exagerada no seio da sociedade e a gente acaba não entregando. Eu trago aqui um exemplo
bem específico com relação a isso, que foi, no âmbito do aperfeiçoamento do controle social, uma conferência, né, nacional de combate à corrupção e controle social, chamada Consocial, que aconteceu em 2011, né, 2012, perdão. Essa conferência envolveu mais de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil, tivemos 1.300 delegados de todas as regiões brasileiras reunidos em Brasília, e, ao final, 80 medidas foram, vamos dizer assim, direcionadas e votadas para o aperfeiçoamento do controle social. Passados aí 8 anos, a gente vê poucas dessas medidas implementadas. E aí nós criamos o quê? Uma grande expectativa nesse contingente significativo de pessoas e acabamos não entregando exatamente o que elas queriam. Então, até hoje, nós encontramos pessoas e cidadãos que participaram dessa conferência que perguntam, e no que deu a Consocial, né? Poucas medidas foram. Então, o que é que nós criamos? Uma alta expectativa na sociedade, e nós fomos incapazes de atender essas expectativas porque elas não eram realistas. Então, talvez o problema esteja na origem, no desenho do programa, no desenho da política, e isso a gente precisa analisar de forma mais, vamos dizer assim, de forma mais criteriosa, né? E isso tudo, se a gente for colocar com as outras medidas que nós temos aqui, pouco tem dado efeito nos resultados ou na nossa avaliação, naquela expectativa ou na própria percepção de corrupção que a gente vê no Brasil. O próximo slide, por favor. Bom, se a gente for verificar aqui, eu sei que há grandes restrições com relação ao CPI, né, que é o Índice de Percepção da Corrupção, mas aqui eu fiz um corte temporal e vejam vocês, de 2010 até 2020, praticamente o Brasil não saiu do lugar em relação a essa percepção da corrupção. Isso revela várias coisas. Uma delas é que as medidas que nós temos implementadas, elas não têm surtido o efeito necessário ou surtido aquele efeito que a gente esperava. Talvez por ter criado altas expectativas e gerado uma certa decepção, uma certa desconfiança maior ainda. Então, é preciso que a gente reoriente essas políticas públicas, esses programas que são apresentados principalmente à sociedade para essa participação social maior, para que a gente tenha realmente efetividade nesses programas. Vamos dizer assim, esse tipo de índice demonstra que as medidas que a sociedade, ou melhor dizendo, que o país tem implementado, elas não têm surtido efeito. Eu queria trazer até aqui um comentário de um representante de um país também em desenvolvimento, que, ao longo dos anos, ele lutou muito com relação ao índice de percepção da corrupção, e depois de tantos anos ele não vendo o seu país, vamos dizer assim, despontando no índice, ou melhorando o índice, a sua participação nesse ranking, ele falou assim, eu fiz tudo possível e imaginável que se recomendou, ou seja, melhorei o arcabouço legal, aperfeiçoei a transparência, coloquei instâncias de participação da sociedade, aumentei a punição, mas o meu índice de percepção continua o mesmo. Então, o que é que está acontecendo? É exatamente isso, ou seja, que tipo de política pública própria ou programa nós estamos desenvolvendo, senão aquele que traz, importado, vamos dizer assim, de um padrão internacional e não aquele que realmente atende aos ditames da sociedade. Mas o que é que a sociedade realmente entende ou percebe da corrupção? Por favor, próximo slide. Muito bem. O próprio Latinobarômetro fez uma pesquisa em 2018, né? Ele sempre faz pesquisas anuais, e o último número é de 2018. Em 2018, ele perguntou aos cidadãos brasileiros qual era o principal problema do país, né? O principal problema do país. 20% ranquearam aí a saúde como principal problema, a corrupção como segundo problema e o desemprego como o terceiro problema, principal problema. Vejam só, a pergunta era com relação ao país, né? Então, a corrupção ficou em segundo lugar, em primeiro lugar, a saúde. Próximo slide, por favor. Mas vejam vocês quando eles perguntaram com relação ao problema no município. Então, o cidadão disse, olha, no meu país, corrupção está em segundo lugar. Mas, em relação ao meu município, corrupção está em nono lugar. Então, isso quer dizer o quê? Que falta, talvez, uma certa percepção ou um certo conhecimento do problema da corrupção, que ele pode estar ao seu lado, pode estar na sua rua, pode ser realmente uma coisa que traz um problema, ou seja, ele pode ser o próprio responsável
pelo problema da saúde, pelo problema do desemprego, pelo programa da segurança, como nós vimos aqui desde o início da manhã, comentando sobre isso. Então, vejam só como a sociedade vê o problema da corrupção. É um problema longe, é um problema que está distante da minha casa, vamos dizer assim, que só acontece em um espaço mais amplo, seja lá na sede, lá em Brasília, por exemplo. É um problema do Brasil, mas não é um problema do meu município. Isso também é uma questão que afasta um pouco o cidadão desse combate à corrupção, ou seja, de trazê-lo realmente para uma participação maior. Falta aqui, na verdade, uma visão de que a corrupção ela pode ser a mãe desses outros problemas que eles identificam, e falta também, claro, uma aproximação, ou seja, de que entregas podem ser feitas se houver realmente essa maior interação. Próximo slide, por gentileza. Bom, e qual seria, né, a direção a tomar? Né? O que é que realmente a gente precisa fazer para que a gente possa mudar um pouco esse contexto? Ou seja, nós falamos aqui inicialmente que o problema, o foco é, pelo menos na parte da participação social, a desconfiança. Né? Então, se a própria corrupção gera desconfiança, como a gente comentou com relação à corrupção mais entrincheirada, que compromete a democracia, se isso gera corrupção, gerando mais corrupção e, por conseguinte, mais de confiança, que direção nós devemos tomar? Né? O próximo slide, por gentileza. Bom, então aqui eu fiz uma adaptação também de uma ideia ou de uma prática que foi realizada em uma agência anticorrupção que é referência mundial, né, que é a de Hong Kong. Isso não quer dizer que ela seja um espelho para qualquer outra, mas ela sempre foi um motivo, um foco de estudos para quem milita nessa área da anticorrupção. E, na verdade, assim, a gente precisa conquistar ou reconquistar a confiança da sociedade. Né? Então, para isso, os pré-requisitos, né, necessários para essa reconquista, primeiro, é a identificação da sociedade com a causa, ou seja, desmistificar aquela ideia de que corrupção ela está distante, que ela é apenas a grande corrupção e não aquela, vamos dizer assim, os desvios próprios do dia a dia. Né? Então, assim, essa identificação precisa ser feita. Né? Então, assim, outro ponto importante, aqui nesse primeiro ponto, a gente tem que ver com relação à própria elaboração e análise inicial das políticas públicas, né? Análise ex ante, vamos dizer assim. Em seguida, garantias ao denunciante. Aqui a gente passa por uma questão legal, tanto garantias ao denunciante, né, para que ele possa, claro, utilizar os mecanismos, os instrumentos de ouvidoria para as suas manifestações, que denuncie realmente, que tenha resultado naquilo que ele apresenta. Né? Isso também se transformar com a questão legal, mas ter efetividade nas punições, não a severidade da pena, mas a garantia de que o ato corrupto ele será, na verdade, vamos dizer assim, punido adequadamente. E, por fim, a gente precisa salvaguardar esses interesses da sociedade para evitar abusos, inclusive de nós, né, das instituições de controle. Ou seja, as instituições de controle precisam entender que a parceria com a sociedade ela não se dá apenas, né, inicialmente com denuncie, mas também com a entrega daquilo que a gente prometeu, vamos dizer assim, inicialmente. Né? Tá? Porque, na verdade, quando se verifica aqui a questão de salvaguarda de interesse e entender, identificar a corrupção como um crime de alto risco, a gente parte também para uma ideia que é muito difundida aí, que a corrupção é uma forma de crime que se caracteriza por clientes satisfeitos, né? Então, assim, aparentemente não há vítimas nesse sentido. Então, a gente volta pelo esse primeiro pré-requisito aqui, ou seja, precisa se apresentar para a sociedade de forma clara que ela, ainda que não participe da relação, né, corruptor, ela é realmente uma vítima desse crime. Ou seja, isso precisa ser esclarecido e passado de uma forma bastante firme e direta para esse cidadão. O próximo slide, por gentileza. E para uma questão, assim, resumir isso tudo, já estou chegando ao fim do meu tempo, na verdade, assim, a gente precisa entender, desde a própria elaboração, né, identificação do problema, e a própria elaboração da política pública, dos programas que serão implementados, ter essa visão mais, vamos dizer assim,
mais realista daquilo que se pode entregar. Então, por isso que eu concluo dessa maneira, dizendo que a gente precisa prometer menos e entregar mais. Assim, a gente vai ganhar mais confiança. Tá? Então, a gente não precisa prometer mundos e fundos para dizer que vamos acabar com a corrupção ou que sua participação da sociedade é importante, mas, pelo menos, angariar esse apoio e entregar aquilo que é possível. Né? Então, a gente precisa, passo a passo, como disse o nosso professor, e já aclamado aqui palestrante da manhã, que a gente precisa ir aos poucos, ou seja, a cada medida implementada, analisada, fazer uma análise, corrigir o rumo e ir à frente passo a passo. Eu acho que aí a gente consegue reconquistar essa confiança da sociedade e, com maior confiança da sociedade, ter uma maior participação, porque a gente acaba entregando além daquilo que ela estava esperando. Né? Então, eu deixo só essa mensagem para vocês nesse tempo e fico à disposição para eventuais perguntas à frente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Romualdo. Foi ótimo ouvir sua palestra. E passo imediatamente a palavra ao professor César Nicandro. Por gentileza. Muchas gracias. Muito obrigado. Eu não falo português, então eu vou fazer a minha apresentação em espanhol. Eu gostaria de agradecer à organização pelo convite para participar nesse evento tão importante. Eu me sinto em casa com grandes amigos, grandes parceiros, pesquisadores de tanta qualidade, o professor Romualdo, o Marco Antônio. Estamos há anos trabalhando juntos na rede de investigação de GAP. Eu gostaria de compartilhar a apresentação. Poderiam me confirmar, por favor, que é possível ver a apresentação? Sim, podemos, César. Perfecto. Perfeito. Bom, a minha apresentação é uma apresentação que tenta oferecer uma pesquisa recente que eu realizei em 2020, no final de 2020, e que me permitiu identificar casos bem-sucedidos relacionados aos processos de participação e nas compras públicas. E a ideia básica era aquela de encontrar esses elementos de êxito, de sucesso, que podem estar diferentes em diferentes projetos institucionais ou inovações democráticas que foram sendo implantadas na América Latina ao longo dos anos. Como todos os senhores sabem, os pesquisadores que trabalham nesses temas, vinculados à inovação democrática, a América Latina é um laboratório gigantesco, onde milhares de projetos institucionais sobre participação cidadã, participação pública, estão sendo implantados com a finalidade de avançar em direção a esse binômio de maior participação e melhores democracias. No caso concreto ao qual eu me refiro nessa pesquisa, ele se associa diretamente às compras públicas. O acesso a esses documentos, aqui temos o marco teórico e depois a análise de caso, estão disponíveis aqui onde vocês, nesse link aqui, mas eu vou deixar disponível para a professora Laís para que ela possa ser disponibilizada. Elas estão disponíveis em espanhol e em inglês. Ela foi financiada pela organização IVOS, com apoio da Iniciativa Latino-Americana para os Dados Abertos. Bom, eu gostaria, então, de contar aos senhores sobre essa investigação, porque está muito relacionada com o tema da corrupção, mas isso de um ponto de vista diferente. Na América Latina existem diferentes projetos institucionais, inovações participativas, para abordar, prevenir e realizar trabalho de controle
vinculados às compras públicas. Para tal finalidade, foi elaborado um marco conceptual que permitisse análise comparado por uma parte, baseado em projetos institucionais. Foram identificados 9 projetos em diferentes países da América Latina e é criado um balanço dos elementos ou fatores de sucesso que foram encontrados como principais conclusões ou achados da investigação. O que é necessário dizer sobre as compras públicas do Public Procurement? Na América Latina, sem dúvida nenhuma, as compras públicas pressupõem um percentual muito alto do orçamento dos países. De forma definitiva, é viável, é possível e altamente recomendável fazer políticas públicas, criar políticas públicas a partir de uma perspectiva de trabalhar por meio das compras públicas para fazer políticas públicas em matéria, por exemplo, de inclusão social ou em matéria de combate a certos tipos de trabalho. Existe uma margem para trabalhar nas compras públicas para avançar em direção a sociedades mais equitativas, como foi mencionado pelo Dr. Marco. As perguntas da pesquisa que tentamos responder com essa pesquisa foram sobre que pressupostos é assumido que a participação cidadã melhora o desempenho em matéria de compras públicas, como acontece essa melhora, quais são os casos bem-sucedidos e por que são bem-sucedidos, quais são as lições identificadas e aprendidas. E, bem, uma questão clara sobre essa pesquisa é que nós assumimos que, graças à participação cidadã, é possível gerar processos ampliados de cultura governamental. Se são aplicados, evidentemente, no gasto público, isso gera não só uma economia, mas também uma série de vantagens associadas à implementação das políticas públicas e ao seu controle. Então, entender que é muito importante assumir que são questões diferentes, as iniciativas de governo aberto, daquelas em relação àquelas que estão centradas no controle da produção, ainda que exista uma convergência entre ambas medidas. Não todas as iniciativas buscam combater a corrupção e não todas as ações em matéria de controle de corrupção são iniciativas de um governo aberto, ou não todas elas se baseiam no uso da IC, ou tem uma base tecnológica propriamente. Esse é um documento publicado pelo governo, parceria de governo aberto, sobre como essa abordagem do governo pode articular espaços mais seguros, sociedades mais seguras, mas também por meio de uma maior transparência e maior participação. É possível combater de forma frontal a corrupção, gerar mecanismos e abrir espaços para estabelecer novas regras associadas às compras e contratações públicas. O código QR que vocês veem na tela leva até esse documento. E, sem dúvida, é um documento muito interessante e que me ajuda a combater o ceticismo associado a essa ideia do governo aberto. Temos não são somente tratados sobre transparência, sobre ação. Implica numa mudança na equação entre governantes e governados. Implica também na geração de espaços para acessar o poder, para compartilhar o poder. E isso não é fácil. Aqueles que detêm o poder, eles não desejam combater isso. Não existem regras para isso. Então, abrir espaços esses espaços governamentais pressupõe um desafio também no âmbito político. Então, o governo aberto não é um governo tecnológico, é transformar e criar processos de governança pública. Eu vou pular isso aqui porque está associado à construção do marco teórico. O marco conceptual dessa pesquisa baseia-se em algumas contribuições da OCDE, da Organização Cívicos, da Open Contracting, que trabalha na promoção de iniciativas de abertura em processos de contratação pública, bem como o desenvolvimento do Latino Project, que é um projeto muito ambicioso que catalogou mais de 3.000 inovações
democráticas na América Latina ao longo do século XX e XXI, que tem um marco teórico muito robusto na questão daquilo que é chamado de inovação democrática. Eu vou pular isso também. E eu queria também recomendar um livro muito bom, muito interessante. Ele é engraçado, mas nem tanto. É um manual para principiantes sobre como ficar rico por meio da contratação pública e de forma rápida. Ou seja, ele te dá péssimos conselhos sobre como fazer isso. Então, é uma espécie de medida para tomar consciência, né? Mas serve também para entender como atuam as pessoas ruins em relação a esse tema. Eu vou pular isso também. Isso está associado diretamente ao marco conceitual e temos aqui o desenvolvimento da pesquisa com a catalogação de diferentes ferramentas com a participação cidadã em processos de compras públicas e foram identificados esses 9 casos na América Latina. Cada um deles são desenhos, projetos institucionais, são inovações democráticas diferentes. E vamos falar agora, são 5 casos: testemunha social, o Pacto de Integridade, do México. Temos também as comissões de compra de Coelho-Warma, é um caso muito interessante, a experiência brasileira cuidando do meu bairro de São Paulo. Temos a experiência da Argentina, temos a experiência também de Barcelona, Argentina, Barcelona Obras, e temos as comissões de vistoria cidadã da República Dominicana. As experiências, as demais, não estão diretamente focadas no combate à corrupção, que é o elemento central desse seminário. Em relação ao testigo, testemunha social, eu gostaria de comentar somente que ele surgiu a partir de um desenho institucional prévio, organizado pela Organização Transparência Internacional em âmbito mundial, e no México se transformou num projeto institucional próprio, ou seja, foi adaptado à realidade mexicana e o governo incorporou na própria institucionalidade. Não é chamado Pacto de Integridade, é chamado de Testemunha Social e, fundamentalmente, ele constitui um processo por meio do qual existe uma pessoa, um testemunha, que observa e propõe estratégias para melhorar a transparência, a parcialidade e o cumprimento da lei no processo de contratação pública. Os testemunhas sociais realizam um monitoramento do processo e fazem observações sobre esse processo, algumas recomendações podem ser levadas em consideração e outras não são tomadas em consideração. Esse testemunha é uma pessoa que tem um elevado nível de conhecimento associado ao processo de expertise e existe também esse componente ad externo, que faz com que seja independente do processo e a tentativa de gerar uma integridade, ou seja, nesse processo todo de compras e contratações públicas. Esse projeto passou por uma polêmica e não foi completamente implementado em alguns lugares da América Latina, mas no México foi incorporado às leis. Em determinados processos de compras públicas no México, no nível federal, quando superam um determinado valor, existe a obrigação legal de que haja a presença desse testemunha social. Então, o Estado mexicano tem uma lista de organizações e pessoas que realizam esse trabalho. É um trabalho remunerado. Aqui foram muito modificadas as regras e, no final, foi criada essa institucionalização no México com um sucesso relativamente alto. Existem centenas de processos associados aos pactos de integridade e também existem casos em outras partes do mundo. Existe na Espanha, acho que houve mais ou menos 3 ou 4 anos que foi implementado esse projeto, com resultados bastante interessantes, principalmente porque o contexto legal, jurídico, não favorecia a implementação dessas figuras, desses atores como externas
ao governo, essas figuras externas ao governo para realizar esse trabalho de monitoramento ou supervisão. Quais são as lições aprendidas em relação a esse projeto? Foi reconhecida a eficácia desse desenho, desse projeto institucional. É necessário reconhecer que o apoio desses especialistas, sem eles é impossível realizar esse processo de monitoramento. Foram feitos alguns estudos, que são estimativas, não exatamente estudos, onde percebemos que esses modelos e a sua implementação permitem poupar dinheiro público, não diretamente associado à compra, e sim associado ao processo em si mesmo, propriamente. Ou seja, ajuda a fazer com que uma pessoa, ajuda a identificação por parte dessa pessoa externa, que ela vai identificando riscos, isso poupa muito tempo, e esse tempo se materializa economicamente. O papel das organizações da sociedade civil, isso é importante para elevar o testemunho social como um projeto bem-sucedido, e onde atualmente o que estamos buscando é transformar essa figura do testemunha social e no usando essas novas tecnologias, a partir do uso dos dados abertos, dos Big Data, para fazer com que esse trabalho dos testemunhas sociais seja muito mais eficaz. O caso peruano é um caso muito interessante de compras liberadas pelas comunidades associados a um programa de superação da pobreza. Temos esse programa, então, Quali Warma, muito conhecido no âmbito internacional. É um projeto institucional que possui elementos de compras eleitas comunitariamente com comitês de supervisão ou de melhora cidadã. Foi concebido como um programa de implementação progressiva inicialmente, mas foi sendo consolidado nas instituições, na institucionalização peruana. A curva de aprendizado é muito longa, exatamente porque as comunidades tinham que gerenciar aquele recurso. Os comitês locais de Quali Warma têm a possibilidade legal de comprar, ou seja, eles se transformam em sujeitos legalmente validados para fazer e estabelecer processos de compras públicas. E com isso, o processo, a intenção era a de favorecer a economia local, a economia comunitária. E o que acontece é que esse processo foi muito longo, essa gestão dos estoques, dos armazéns, das compras realizadas. Então, existem muitas notícias associadas, por exemplo, ao mau uso dos recursos vinculados a esse programa, a implementação desse programa no Peru. Apesar de que demonstrou muita resiliência como estratégia e como iniciativa para gerar uma maior integridade pública. As pessoas que formam parte dos comitês de compras são renovadas a cada ano com o objetivo de impedir que as pessoas se apropriem ou tomem posse do cargo e, com isso, favorecer processos de corrupção. Favorecendo, por exemplo, empresas amigas. E outra questão associada ao avanço das novas tecnologias é que aquilo que pretendemos agora por meio do programa Quali Warma é que haja uma junção com os processos informáticos, ou seja, todos os processos associados às compras de maneira centralizada, que isso aconteça de forma centralizada. Anteriormente, isso acontecia de outra forma, mas a partir de 2019, começou a acontecer uma capacitação dos comitês de compras de tal forma que sejam articulados processos a partir da plataforma já disponível para gerenciar esses processos de compra de maneira organizada, usando essas tecnologias. Então, temos também a questão da capacidade de resiliência desses comitês de compra. Então, temos essas mudanças contínuas e os processos de melhoria social foram essenciais para continuar com esse trabalho de Quali Warma como experiência. Um quarto caso é o caso brasileiro, cuidando do meu bairro, que acontece em São Paulo, associado diretamente com a origem dessa... esse processo provém da academia,
e eles tentavam pesquisar a informação e seu papel nos processos de acompanhamento e supervisão cidadã. Por meio de uma plataforma de caráter aberta, interativa, era oferecida informação, e essa informação orçamentária, ela tem tem a propriedade de empoderar as pessoas para que elas realizem uma vigilância sobre as ações públicas que acontecem em São Paulo. Originariamente, como eu comentei, nasceu como um projeto acadêmico. E aquilo que fez foi gerar sinergias muito positivas, ao mesmo com a contribuição do Observatório Social do Brasil e da sociedade civil. Esse é um caso muito interessante, e também da OSC em São Paulo. E, então, combinou a parte tecnológica com as características do nosso país, que é a participação de proximidade. Então, a partir do Observatório Social, foram articulados espaços para fazer com que fosse útil a plataforma de Open Data, no caso do Cuidando do Meu Bairro, potencializando seu uso e permitindo esse monitoramento cidadão. Então, essa é uma espécie, esse é um caso de empoderamento, e as questões técnicas permitiram a articulação de espaços para exercer uma accountability vertical entre cidadãos e o governo da cidade de São Paulo. Um problema enfrentado nessa experiência está relacionado ao fato de que não foi possível transferir com sucesso esse caso para outras jurisdições, apesar de que, de acordo com as entrevistas que eu realizei, as pessoas disseram que existiam muitos governos no Brasil que estavam muito interessados em ver a possibilidade de utilizar essa mesma plataforma do Cuidando, chamada Cuidando do Meu Bairro, para que fosse duplicada, replicada em outras cidades, mas eles perceberam que ela tem baixa replicabilidade devido a que cada cidade ou cada governo brasileiro tem seus próprios sistemas de informação, e com isso existe um desafio de interoperabilidade que impossibilitou a replicação desses casos, desse projeto. Também temos o caso da Barcelona Obras, é um caso muito interessante porque misturou mecanismos de participação próxima associados a plataformas tecnológicas vinculadas sobre informação referente a obras públicas, favorecendo a participação cidadã nos orçamentos. Isso é importante porque isso deu lugar tudo isso foi localizado dentro dos projetos de governo aberto, e foram articuladas essas linhas de trabalho com bastante sucesso, envolvendo os vizinhos, com as reuniões e utilizando várias estratégias participativas, com o propósito de ter feedback cidadão que permitisse gerar as dinâmicas proativas de controle e acompanhamento em relação a determinadas obras públicas-chave. Eu acho que meu tempo acabou, mas eu vou tentar fechar. Sim. Las lecciones aprendidas, básicamente... Então, quais são as lições aprendidas? Elas estão associadas a uma equipe de trabalho tecnologicamente motivado e capacitado, apoio político de alto nível no marco do ecossistema do governo aberto e uma capacidade de replicação muito importante. Atualmente, em 7 países foi replicada essa iniciativa em vários governos, com bastante sucesso. A plataforma também está sendo utilizada na Colômbia para controlar as informações associadas às obras públicas. E temos também as comissões cidadãs, que constituem um mecanismo de cidadão restringido, não é aberto. São formadas comissões por meio de uma decisão presidencial e acompanham os processos específicos. Quer dizer, eles têm acesso a informações de transparência focalizada em matéria, por exemplo, de compras públicas vinculadas
a um determinado tema, e através de processo de revisão é garantida a integridade desses processos. Isso não teria sido possível sem a participação da tecnologia associada com controle transacional, de controle de compras públicas que já existe, já está presente na República Dominicana. Então, a dimensão tecnológica é o elemento chave para entender o sucesso dessas iniciativas, mas não é o único elemento, ou seja, é a combinação bem-sucedida entre o uso da tecnologia e os mecanismos de inovação que foram implementados. Ideias-chave sobre os fatores de sucesso. É necessário mais transparência nesses projetos institucionais, nos projetos de contratação pública, e isso segue a linha daquilo que foi dito pelo professor Marco anteriormente. Ampliar o âmbito de influência dos projetos bem-sucedidos como um mecanismo de extensão da capacidade das instituições existentes e que demonstraram sucesso, ou seja, não limitá-las àquilo que já foi feito, e sim ampliá-las progressivamente, seguindo a linha daquilo que foi dito anteriormente, de prometer menos e fazer mais. Eu acho que essa é uma boa linha de trabalho, ampliar gradativamente o âmbito de influência das experiências bem-sucedidas, as ações participativas em fazer essa transformação TIC também, e muitas vezes não temos consciência sobre em que medida essas conversões tecnológicas podem gerar, por exemplo, mais desigualdade. Então, é necessário estar atento a isso. Temos que explorar a capacidade de replicabilidade das experiências, melhorar a capacidade de documentar e avaliar as experiências, bem como revisar modelos de participação, que não necessariamente devem ser abertos, mas que possuem uma eficácia comprovada, ainda quando são de caráter mais restrito. E, finalizando, e esse é o último slide, essa guia de governo aberto para céticos nos oferece esses ingredientes-chave para o sucesso: avaliar as prioridades, quais são as prioridades que temos em matéria anticorrupção, formação de coalições ou alianças. Não é possível trabalhar no combate à corrupção sem entendê-lo como uma ação coletiva. E replicação entre os cidadãos, ou seja, isso é fundamental, irrenunciável. Então, isso é tudo. Eu gostaria de agradecer pelo tempo, pela sua atenção, e eu estou muito feliz por poder, eu ficarei muito feliz de poder ouvir os seus comentários. Muito obrigada. E agora nós temos aí por volta de 22 minutos para o nosso debate. Eu vou trazer um tema de início, assim, que eu acho que a gente pode, né, aprender das 3 falas de vocês, que nós aceitamos aquilo que foi falado em todas as mesas. Se a sociedade constrange os espaços, né, quem está em posição de comando, os espaços públicos serão abertos ao seu controle. Isso parece ser um consenso de todas as mesas. Mas eu trago aqui a pergunta de qual sociedade, né? Para qual sociedade em que isso realmente se coloca verdadeiro? E aí, eu queria voltar no tempo e lembrar que em 97, quando eu passei no concurso da minha carreira e fui trabalhar na Secretaria Federal de Controle Interno, eu fui conversar com uma área específica, porque eu teria que ajudar num determinado desenvolvimento, e eu descobri que o desenvolvimento era pensar no significado do termo controle social. Por quê? Porque a Secretaria Federal tinha uma área que ficava responsável pelo fomento ao controle social. Isso foi construído no seu regimento, na sua forma, né, com que ela foi criada. Mas ninguém sabia o que significava esse termo, em 95. A gente não tinha a menor ideia, né? Bom, e aí eu dou um salto e vou para 2004, 2005, ali a CGU já existia, e a gente já colocou na rua
um programa, né, chamado uma ação de conscientização, de mobilização cidadã, chamada De Olho no Dinheiro Público, em 2005. E eu prestei muita atenção, né, no slide do Dr. Marco, o terceiro slide, que fala que os partidos políticos, cabem a eles organizar ação coletiva. E a gente, eu acho que os órgãos de controle, de certa forma, trouxeram para si, para organizar a questão da participação social, do controle social, e a gente, evidentemente, isso traz marcas para a ação de uma sociedade, para aquilo que a sociedade é. E aí eu lembro uma fala do professor Avritz, que desde 2005 a gente tem sinais no Brasil do esgotamento da participação social. Então, eu queria trazer isso para a mesa como uma provocação, assim, a crise política, a forma como os órgãos de controle assumiram uma certa tutela, né, se a gente pode falar nesse termo, da questão da mobilização da sociedade civil para a participação social, teria algum ponto que deveria ser refeito, assim, poderia indicar um caminho pelo qual os instrumentos que a gente discute de transparência, de participação, né, a gente tem o orçamento participativo que caiu já no Brasil de uma forma impressionante, né, desde 2010 para cá. Quer dizer, tem alguma coisa que está acontecendo com a sociedade civil nesses termos, né? Então, eu vou colocar a triangulação entre política, burocracia e sociedade civil, para que a gente possa refletir um pouquinho se, por acaso, o efeito dessa triangulação não está diminuindo a potência das iniciativas que nós discutimos na mesa. Quem começa pela ordem, sei lá, doutor Marco? Fica a critério de vocês, mas... Vamos lá, Marco. Você foi profunda aí, viu? Tá, vamos lá então, Leice. Bom, para qual sociedade, né? Eu acho que essa é uma pergunta que ela é extremamente valiosa, né? Porque a gente tem que recorrer a vários critérios de análise, né? Mas talvez para não me perder aqui nos critérios de análise, a gente pode recolher ao velho Habermas, né? Ou seja, enquanto a gente tiver uma assimetria social, econômica e informacional tão grande, né? Óbvio, os grupos que têm mais recurso e, portanto, mais capacidade de mobilização, né? E maior capacidade de pressão, eles acabam, de uma maneira ou de outra, né? Interferindo mais nas decisões do Estado, se quisermos entender dessa maneira. Nós temos um problema a resolver antes, que é um problema que se agudizou nos últimos tempos, né? Que é a redução das desigualdades. Ou seja, enquanto a gente conviver com a desigualdade econômica desse tamanho, né? Vou dar só um exemplo para você. Aqui em São Paulo, a expectativa de vida ao nascer em Pinheiros beira os 85 anos. Na cidade de Tiradentes, são 54 anos. Nós estamos falando de bairros da mesma cidade, né? Enquanto nós tivermos esse abismo social, vai ser muito difícil nós falarmos em sociedade como algo homogêneo, como uma totalidade, né? Então, a capacidade aí de pressão, ela, sem dúvida alguma, ela faz muita diferença, tá? A questão aí do papel dos órgãos de controle, do papel do Estado, tá? De alguma maneira, eu não gosto da palavra tutela, mas ao mesmo tempo não dá para evitar a palavra tutela também, não é? Mas de alguma maneira de liderar o processo de organização da participação, eu fico me perguntando se não houvesse, de certa forma, essa mobilização, essa decisão política de grupos que assumiram governos de patrocinar esse processo, se nós teríamos avançado. Tá? Eu fiz um texto sobre a CGU, está lá no caderno Gestão Pública e Cidadania, eu, a professora Maria Rita Loureiro e a Cecília Olivieri, e o Fernando Abrúcio. O que a gente conta nesse texto? O papel da CGU para viabilizar a LAI. Pergunto a vocês, existiria a LAI sem a CGU?
ou as conferências de controle social sem a CGU, ou seja, nós temos um desafio aí. E aí nós estamos falando concretamente do Estado como instrumento de fortalecimento do controle social, que para a gente é o controle da sociedade sobre o Estado, né? Ou seja, o próprio Estado patrocinando, tá, as organizações da sociedade para que ela controle o próprio Estado, né? Lembrando que na literatura, acho que o Romualdo sabe bem isso, né? Controle social não é controle da sociedade sobre o Estado, né? Quando a gente vai lá para a sociologia clássica, é o contrário, né? O controle do Estado sobre a sociedade. É uma baita confusão isso, né? Então, assim, eu não gosto de chamar tutela, Leice, porque, por exemplo, não existiria orçamento participativo se alguns prefeitos não tivessem tomado essa decisão. Tá? Desde a pré-história do orçamento participativo, lá no interior do Ceará, Icapuí, né, que fazia prestação de contas no muro da prefeitura, né, a Lages, a outros lugares, até experiências que foram ganhando um tom maior de sofisticação, né, Porto Alegre, Belo Horizonte, e hoje a gente vê que basicamente o orçamento participativo foi embora, né, tá? Existem experiências muito reduzidas e a própria sociedade não cobra. E aí tem um problema da confiança, né, que o Romualdo tratou muito bem, mas, obviamente, que quando os governos frustram a expectativa, a confiança corre risco também. Então, governos que reiteradamente não conseguiram atender o orçamento participativo por problemas fiscais acabaram vendo o orçamento participativo diluir também, porque ele não se consolidou como instrumento político, e sim como instrumento de atendimento de demanda. Eu acho que essa é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Como o tempo é curto, eu vou parar por aqui, para que o Romualdo e o César também tenham espaço para falar. Saudar o Queta e saudar o Marcos, que entraram aqui. Tá? Deixa eu só dar minha contribuição aqui. Eu agradeço até Leice por ter lembrado aí do Olho Vivo, né? Que ainda está vivo, vamos chamar assim, que no desenvolvimento desse programa, o que é que a gente vê, né? Porque Leice comentou bem assim, para que sociedade, né? E a gente percebe ao longo desses anos da atividade do Olho Vivo que a gente tem uma ideia de alcançar uma sociedade, uma ampla sociedade, vamos dizer assim, mas na prática, nas ações do Olho Vivo, a gente tem indivíduos que participam, são indivíduos mais privilegiados de cada município. Então, são aqueles conselheiros, né, de políticas públicas, é o representante da própria prefeitura. Então, a gente tem um grupo, vamos dizer assim, privilegiado, que, vamos dizer assim, é mais preparado no sentido de que ele recebe essa capacitação primeira e a gente não tem essa garantia de que aquela informação e conhecimento que foi passado ali, esse conhecimento é disseminado, né? E só esse ponto. O segundo ponto é quando o professor Marco Antônio fala assim do controle social. Realmente a ideia é essa, assim, não existe controle social sem a presença do Estado, né? A gente aprende assim, não, eu não amanheço hoje de manhã e diz, não, vou praticar o controle social agora. Não, primeiro ver quais são os instrumentos que o Estado disponibilizou para que eu utilize, né? Portal de transparência, né? Um canal de ouvidoria ou uma audiência pública, então são instrumentos, né, do próprio Estado à disposição da sociedade, vendo realmente se a sociedade está usando, ou seja, o Estado está monitorando essa movimentação aí da própria sociedade, né? E eu acho, assim, só para finalizar o meu comentário com relação a isso que o Leice comentou, é que, na minha visão, que o controle social que nós vemos hoje na prática, ele é um controle social limitado. Por isso, quando eu escrevo alguma coisa, eu falo sempre assim, não, eu entendo o controle social como algo tridimensional, né? Que você tem que ter uma dimensão política, né? Que é mobilização, organização, uma dimensão ética, que é mais de comportamento, a questão dos valores, e essa dimensão que é mais na prática visualizada, que é a fiscalização mesmo, né? Então, assim, se a gente limitar só o controle social a essa dimensão da fiscalização em si, pura e simples, ele não se sustenta a longo prazo, porque não houve mobilização, não houve organização, não houve mudança da consciência, assim, não, eu faço o controle social por um bem coletivo e não por um interesse individual próprio, né? Então, a gente vê muito difícil isso, como é que combina tudo isso aí. Mas é isso que eu queria comentar. Obrigada, Romualdo. César, você gostaria de trazer, assim, até uma como contribuição, mostrando como é que acontece na Espanha, como é que você sente essa diferença no Brasil? É coisa parecida ou aí existe uma coesão social maior que sustenta um sentido de coletividade que a gente
ainda tem que desenvolver muito. Como é que você vê? Sí, gracias, Leice. Sim, obrigada, Leice. Obrigado. Eu acho que isso me fez pensar muito, me fez repetir muito a sua segunda apresentação, quando você falava sobre em que sociedade funciona isso, principalmente para tratar, prevenir e combater a corrupção. É possível que estejamos enfrentando modelos de sociedade e de países onde se viva um certo esgotamento dos modelos de participação ou de certos paradigmas de participação diante de outros países, em comparação com outros países, onde esse modelo está começando a ser explorado. E provavelmente esse é o caso da Espanha. Na Espanha está acontecendo algo muito interessante, e é que no marco das iniciativas da parceria do governo aberto, estão sendo articuladas ações mais consistentes para criar processos participativos, articular processos participativos para a definição de lei e para realizar consultas cidadãs. Esperamos que nos próximos anos seja consolidado um modelo participativo na Espanha, e isso é algo que no nível nacional não existia 5 anos atrás, no âmbito nacional. Então, existe uma espécie de expectativa alta em relação a esse tema, e em relação à sociedade civil, à academia, estamos muito interessados em ver como esse processo opera e funciona, mas principalmente a partir de um ponto de vista pragmático, de uma perspectiva pragmática, ver como esses projetos institucionais vão sendo incorporados na realidade espanhola. E, então, é uma espécie de tentativa e erro. Abrimos espaços onde fazer esses testes. Existe uma necessidade, e isso é muito observado no âmbito regional, existe toda essa experimentação dos projetos. Esses projetos são baseados em experimentação, foram abertos muitos laboratórios de inovação cidadã, e tudo isso tem um componente interessante, que é pensar que, por fim, as instituições se abrem à possibilidade de participação, mas existem riscos, existem temores. O primeiro risco, o primeiro temor é pensar, como disse o professor Romualdo, que alguns estão mais próximos, alguns é mais fácil participar em relação a outros. Então, talvez estejamos gerando mais desigualdade simplesmente nesse processo, em vez de incorporar mais pessoas nesses processos participativos, ou seja, não existiria uma garantia de equidade ou justiça, por exemplo. E isso é importante indicar, é necessário mostrar isso, porque a Espanha é um país desenvolvido, também tem as suas desigualdades, também tem as suas questões pendentes em questão de política social, em questão de direitos. Então, é necessário pensar na participação, mas, ao mesmo tempo, existem temores sobre o fato de se isso vai gerar mais desigualdades. Essa é a linha que temos na Espanha. No caso do Brasil, parece que estão numa espécie estão diante de um certo esgotamento de um certo cansaço nesse processo de experimentação tão intenso de inovação democrática que aconteceu ao longo dos anos. Mas provavelmente aqui tem a contraparte ou o contraponto, que é possível revisar essas experiências, ver aquelas que ainda funcionam. Quais são os projetos institucionais que podem ser replicados em outros contextos? Projetos institucionais, por exemplo, compras públicas para oferecer esses serviços bidirecionais de controle social que foram mencionados por Romualdo. Então, estamos nessa trilha, nesse caminho de identificação desses elementos que favorecem os projetos bem-sucedidos, e a investigação que eu mostrei está relacionada a tudo isso. É necessário, sim, elaborar tudo isso muito mais, complementar.
mas é sempre necessário fazer adaptações, entender os contextos, ver quais são os atores que estão envolvidos, as alianças necessárias, e evitar que no processo, fazer com que no processo, evitar que no processo as pessoas continuem, algumas pessoas continuem sem poder participar, aqueles de sempre continuem sem participar. Estou com mais uma pergunta aqui, é a pergunta do Marcos Braga, ele pergunta para a nossa mesa se a falta de confiança a que se referiu o Romualdo nas instituições, no Estado, eu acresceria, né, entre os pares também, porque os dados mostram que no Brasil a gente confia muito pouco no outro, né? Pode se refletir em uma falta de confiança nos próprios instrumentos de transparência e, né, nos instrumentos de participação social e controle social, como mecanismos de enfrentamento da corrupção. Quer dizer, se isso é verdade, o que nós podemos fazer enquanto sociedade civil? Romualdo, você quer Pronto, eu posso responder? começar. Eu acredito que sim, né? Se essa desconfiança ela pode sim ser transferida assim, para esses instrumentos. É por isso que, na minha fala, eu comentei assim, a gente precisa entregar algo concreto, porque, na verdade, assim, o público, a sociedade, ela acredita em resultado, não acredita em slogan, né? Bonito, nem coisa de impacto. Então, se a gente consegue entregar algo, né, concreto a partir da utilização desses instrumentos, seja alarme de incêndio ou a patrulha de polícia, como a gente entende por aí, se isso começa a ser entregue realmente, mesmo que aos poucos, eu acredito que a gente pode reverter. Mas, claro, se a gente falha também no próprio atendimento, né, à medida que a gente estabelece um instrumento e diz que em 20 dias, 10 dias, prorrogar por mais 10, a sua demanda será atendida, e essa demanda não é atendida nesse prazo por alguma razão, então, aí diz, olha, não use esse instrumento porque essa ferramenta não entrega aquilo que ela está prometendo. Então, na verdade, eu acho que é possível, mas a gente tem que realmente também, do mesmo jeito, buscar fortalecer e aprimorar esses mecanismos, entregando realmente o que é possível, né? Obrigada, Romualdo. Marco, por favor, você gostaria de também comentar sobre essa questão? Pegar uma carona aqui na fala do Romualdo, também acredito que possa haver essa desconfiança. Eu acho que os tempos atuais nos ajudam a ver elementos, digamos assim, concretos, né? Quando a gente tem uma pandemia em que os dados começam a ser questionados, que a imprensa tem que fazer um consórcio para poder tabular dados, divulgar dados, que governos tentam mudar a metodologia. Então, a própria natureza da informação, que é crucial para a política pública, ela passa, de certa forma, a sofrer um processo de desconfiança. Então, assim, acho que a nossa própria crise federativa está mostrando o quanto nós podemos estar jogando fora se nós não nos articularmos rapidamente, resolvermos essas questões de política de transparência, de como lidar com informações que são importantes para a população, que vai ter um custo muito grande para a gente recuperar. Tá? Ou seja, a confiança é um processo de construção, né? Agora a desconfiança ela é uma ruptura muito rápida, né? E o tecido social para você reatar de novo dá uma trabalheira danada. Tá? Vocês que construíram o olho vivo no dinheiro público e que viu toda essa experiência ter um resultado impressionante, devem saber como é difícil retomá-la nas mesmas bases do passado também, né? Quando você para com a própria experiência, por várias razões, obviamente. Obrigada, Marco. Nós já estamos chegando aqui ao final da nossa mesa, né? Foi muito importante a gente pensar, né, com seriedade sobre o caminho trilhado em tão pouco tempo no Brasil e também assim, né, o momento de dificuldades, né, pelo qual a gente passa na atualidade, em que vários pressupostos são colocados em xeque e a gente precisa
enxergar novos caminhos. Então, eu acho que a reflexão trazida pelos 3 professores foram extremamente importantes, e eu passo, então, a palavra a cada um de vocês para as considerações finais, e aí a gente finaliza a mesa. Marco, por gentileza. Seu áudio. Eu queria agradecer, Leice, a você pela condução do trabalho, agradecer ao Marcos aí pela gentileza do convite, né? Saudar aqui meus colegas de mesa, tá? Romualdo, prazer em conhecê-lo. César, libera lá para entrar em Madrid, cara, não faz isso não, tá? Derruba a fronteira para a gente, vai. Somos gente boa, tá bom, César? Tá, então, estamos juntos, né? E obviamente que a espera aí de um conjunto de fatores que nos ajudem a pensar esse país em outra perspectiva. Obrigada, Marco. Romualdo, por gentileza. Tá, só reiterando aí as considerações também de Marco Antônio, agradecer Leice, foi um prazer enorme, uma honra ter participado dessa mesa, né, revê-la tão bem, e claro, agradecer novamente a participação de todos aí que acompanharam a gente pela internet, né, os ensinamentos do professor Cruz Rubio, e espero, né, participar também de outros eventos aí, e claro, nessa mesma linha de fortalecimento de todos contra esse mal aí que é a corrupção. Muito obrigado. Obrigada, Romualdo. Eu quero dizer também a todas as pessoas que estão nos acompanhando, por gentileza, mandem suas perguntas, porque será uma honra para nós, né, coletarmos essas perguntas e respondê-las uma a uma. Por favor, César. Solo quiero agradecer la Eu invitación. gostaria somente de agradecer pelo convite e dizer ao professor Marco que em breve eu vou tentar abrir as fronteiras e, quando for possível, essas fronteiras estarão abertas, ele será bem recebido, será um prazer poder recebê-lo, e porque ele é um grande parceiro dessa nossa rede de pesquisa, existem muitos pesquisadores que estão aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, em tantas cidades bonitas, e, bom, estamos felizes de poder participar nessa rede de pesquisadores tão importante e tão potente. Muito obrigado, Leice, pelo convite. Ao professor Romualdo, adorei te escutar, professor Romualdo, seu trabalho tem um tema muito interessante. Tem a professora Cecília Gomes, que trabalha com a questão da confiança e de como avançar a partir de uma perspectiva multidimensional na reconstrução dessa confiança para, por exemplo, articular processos de política pública, ou reprojetar instituições, ou reverter determinados processos. Então, questões que estão nos afetando como sociedade atualmente. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por ter participado nessa mesa com todos vocês. Obrigada, César. Então, a gente termina aqui a mesa, agradecendo a todos, e eu passo, então, a palavra à Vivian. Obrigada. Muito obrigada, Leice. Muito obrigada a todos os participantes desse painel, muito importante. O evento, aliás, é uma pontualidade britânica, né? Todos os painéis a tempo, tudo correndo bem. Estamos encaminhando já para o